Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Gebel Kashmel Tarif, Egito. Acredita-se que esta montanha, que se eleva no deserto do Sinai, tenha sido palco de 2 dos mais importantes encontros divinos. Foi o pico onde o patriarca bíblico Moisés encontrou a sarça ardente e o lugar onde Moisés, mais tarde, recebeu os 10 mandamentos de Deus. Mas qual foi a real natureza do encontro de Moisés? Ele era um humano normal, escolhido ao acaso para transmitir a palavra de Deus? Ou tinha algum dom especial, uma habilidade inata de se comunicar com forças de outros mundos? Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A literatura mística do mundo inteiro relata a visita de anjos, deuses, algum tipo de criatura sobrenatural que interage e interfere, que representa poderes além de nosso entendimento. Vemos isso na Bíblia com Moisés. Ele é só um dentre os vários exemplos de líderes dirigidos pelas mãos divinas que recebem ajuda dos deuses para chegar aos seus objetivos. Além das histórias do profeta Moisés, o Velho e o Novo Testamentos também trazem relatos semelhantes a vários outros profetas, incluindo Elias, Isaías, Noé, Abraão, Enoque e Jesus. Os profetas são um elemento maior em quase todas as sociedades antigas. Essa gente funcionou como uma ligação entre o mundo mortal e o mundo imortal, entre deuses e humanos. Eles trazem uma mensagem, uma comunicação de Deus, mas o mais interessante disso tudo é que não é só uma mensagem. Sente-se a presença de Deus nas palavras do profeta. Então, quem ouve o profeta está se encontrando com a presença de Deus e não só com a mensagem dele. Então, quando havia um profeta que era autoridade na comunidade, que dizia que Deus estava aborrecido com alguma coisa e que você precisava fazer algo para acalmar esse Deus ou deusa, você fazia. Mas a fonte das mensagens proféticas seria mesmo de natureza divina? Talvez haja outra explicação sobre quem ou o que pode ter contatado os profetas da antiguidade. Nós estamos começando a nos dar conta de que isso não é religioso, de que são pessoas que tiveram experiências anômalas com entidades, um contato com inteligência não humana. Profetas e profecias são evidências de que seres superiores estão nos instruindo e ajudando a criar a civilização, para que nós avancemos, e mesmo para nos advertir sobre o futuro, dizendo o que vai acontecer para que nos preparemos. Será mesmo possível que seres extraterrestres fizeram contato com os antigos profetas? Talvez as respostas sejam encontradas examinando melhor a história de Moisés, como descrita há milhares de anos em Crônica do Velho Testamento, no livro do Êxodo.
O primeiro encontro de Moisés com Deus está no 3º capítulo do livro do Êxodo. Moisés encontra uma sarça em fogo e Deus fala com ele através das chamas e dá a Moisés uma missão que é libertar os hebreus aprisionados no Egito. A ideia da moita em chamas que não se consome me parece muito interessante porque coisas como essas simplesmente não existem, especialmente moitas em chamas que dão instruções. Então, temos que nos perguntar o que nossos ancestrais descreveram. Então, a moita em chamas pode ter sido uma criação tecnológica que Moisés descreveu como uma moita em chamas. Pode ter sido a sarça ardente descrita por Moisés, um dispositivo extraterrestre. Uma máquina. Ou talvez até um tipo de espaçonave. E se for isso, com quem ou com que Moisés realmente se comunicou? Talvez haja mais pistas na história de outro encontro, igualmente misterioso. Tel El-Daba, Egito. Alguns peritos e pesquisadores acreditam que foi aqui, na área nordeste do delta do Nilo, que os israelitas começaram seu êxodo e onde Moisés teve seu segundo encontro divino, desta vez com um incrível objeto no céu. Eles foram encontrados a meio caminho de seu destino pelo que eu chamo de OVNI bíblico. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, lemos: Durante o dia o Senhor ia na frente numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, e podiam andar dia e noite. Quer dizer, a coluna estava sempre lá. O que a Bíblia nos diz é que a presença de Deus se manifesta de modo dramático ao lado dos israelitas. A pergunta que sempre foi feita é: o que era a coluna de fogo? O que era? Era Deus? Ou era algum tipo de espaçonave? Era uma baliza que eles deviam seguir? O povo hebreu seguia um objeto e ficou muito claro que quando o objeto ficava no chão, as pessoas paravam e acampavam. Quando ele decolava, levantavam o acampamento e seguiam em frente. O objeto os conduzia. E a descrição de uma coluna de nuvem e de fogo, uma coluna é um objeto cilíndrico, talvez rígido, sólido, muito similar aos OVNIs reportados hoje. O OVNI tipo disco voador é o mais famoso, mas os cilíndricos são os mais comuns. E podem ser muito grandes, até 800 metros de comprimento, talvez. Estudiosos de OVNIs pensam que essas são naves-mãe. E o fato de ser uma nuvem de dia sugere, como em OVNIs modernos, que há uma espécie de aura em volta dele. Se olharmos a coisa neste contexto, talvez os antigos quisessem descrever um OVNI brilhante de dia, como uma nuvem muito branca, e quisessem descrever um OVNI luminoso, à noite, como um OVNI em chamas. Seriam a coluna de fogo e a nuvem reais manifestações de Deus? Ou seria um dispositivo tecnologicamente avançado de origem extraterrestre? Pode haver mais pistas na história do encontro final de Moisés no alto do Monte Sinai. Moisés recebeu uma mensagem de Deus de que ele aterrissaria no Monte Sinai. E Moisés juntou o povo de Israel em volta da montanha e uma nuvem enorme e muito brilhante aterrissou no alto do Sinai. Deve ter sido realmente espetacular, porque foi cercado de todo tipo de fenômeno sobrenatural, sons de trombetas, nuvens e fogo. E deram ordem ao povo judeu para ficar embaixo do Monte Sinai. Mas Moisés foi autorizado a subir, e mais foi protegido pela coluna de nuvem e de fogo. Então ele pôde subir, mas ninguém mais pôde. Segundo os textos bíblicos, Moisés subiu a montanha e entrou na nuvem de luz. Ali, ele comungou com Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. E depois de 40 dias, ele voltou trazendo os 10 mandamentos.
Moisés subir a Deus e ficar fora 40 dias lembra muito os contatos imediatos de hoje em dia, onde quem é contatado recebe instruções e regras a seguir em termos de elevar a raça humana. Os mandamentos que foram dados vão contra a nossa natureza animal, porque, de certa forma, o que a Bíblia diz é que Deus daria poderes divinos ao homem desde que soubesse manejá-los. O problema é que nós não temos ética para isso. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Os 10 mandamentos são um começo para manejarmos os poderes divinos. Os profetas foram designados para serem porta-vozes dos poderes que tentavam dirigir o mundo através de regras e leis, verdadeiros mandamentos que levariam à obediência moral, que é superior a seguirmos nossos instintos animais. Será que o encontro de Moisés no Monte Sinai não foi com Deus Todo-Poderoso, mas com algum mensageiro extraterrestre? Alguém que deliberadamente procurou guiar e governar o comportamento humano? E descreveu os seres extraterrestres que desceram do céu. Lumbini, Nepal, século IV a.C. Foi nesse período que os contos de Jataka, antigos poemas budistas em prosa, foram escritos. Os formidáveis escritos documentam o nascimento sobrenatural e a vida do Supremo Buda, líder espiritual sobre cujos ensinamentos foi fundada a religião budista. Ele foi psiquicamente marcado por mensagens telepáticas de seres extraterrestres. A mãe de Buda é a Rainha Maia e acredita-se que ela teve um sonho uma noite. Sonhou com um elefante branco entrando em seu útero, pelo que ela concebeu e deu a vida a Buda. O Buda, acredita-se, atingiu a iluminação depois de meditar um longo tempo sob uma árvore. A iluminação se chama Nirvana. No budismo, há uma história interessante de Buda se encontrar com os chamados Devas, espíritos especialmente luminosos. Devas são como super-humanos, como super-heróis. Eles podem voar, vivem muito tempo, são muito fortes, muito mais altos do que os humanos. Eles também têm naves que ajudam a voar. Devemos nos perguntar quem são esses Devas. De muitas formas parecem ser extraterrestres. Buda escreveu sobre esse estado que chamou de Paranirvana, como sendo um estado de contato com os imortais. E outras tradições dizem que isso se dá quando se faz contato com os deuses. Muitas figuras religiosas tiveram experiências de tipo extracorpórea. O próprio Buda disse que podia alcançar várias dimensões interagindo com seres diferentes. Podem existir outras dimensões, outras realidades em paralelo conosco, contendo extraterrestres. Manchester, Nova York, março de 1830. Um visionário de 24 anos, Joseph Smith Jr., publica o Livro dos Mormons e cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Um movimento religioso hoje com mais de 14 milhões de seguidores. Incrivelmente, o Livro dos Mormons inclui relatos da interação pessoal de Joseph Smith Jr. com um ser de outro mundo. Joseph Smith teve uma espécie de visão. Ele escreveu que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni. Esse anjo apareceu 3 vezes e disse a Joseph Smith que ele devia ir a uma determinada colina, que deveria empurrar uma pedra chata e encontraria uma caverna. E na caverna acharia escritos desconhecidos. Ele mostrou a Joseph Smith o local do tesouro escondido, placas douradas com escritos de algum outro lugar, uma nova revelação, um novo livro da Bíblia. E ele explicou que tinha vindo das estrelas Pleiades, de modo que a fonte do Livro dos Mormons é extraterrestre.
Smith descreveu várias outras ocasiões em que pareceu estar com esse extraterrestre, Moroni. Joseph Smith é interessante porque se encontra com seres míticos. A história de Smith é bastante peculiar, obviamente porque uma religião foi criada com base nos seus encontros. Podemos ver como quisermos. Podem ser seres de carne e osso ou anjos de verdade, mas serão sempre extraterrestres. Quanto a isso, não há dúvida. Houve o entendimento equivocado de que essas foram visitas de anjos, quando na verdade foram visitas físicas de viajantes do espaço. Seria possível o anjo Moroni, que instruiu Joseph Smith Jr., ser de fato um extraterrestre? E se for assim, seria o Livro dos Mormons uma evidência de que esses seres compartilharam informações com a humanidade? Norte de Israel. Conforme os textos bíblicos, foi aí, no século 9 a.C., que o profeta Elias teve vários encontros com anjos e com Deus, durante os quais ele recebeu avisos proféticos de secas e cataclismos. Com certeza, Elias é um dos mais importantes profetas da tradição israelita. Elias predisse coisas perturbadoras, que de fato vieram. Ele alertou sobre uma seca devastadora para Israel, que causaria muita fome. E também, o que é interessante, nunca se soube que ele tivesse morrido. Acredita-se que, de algum modo, ele foi levado para o espaço e vive pela eternidade. No encontro final de Elias com Deus, descrito no segundo livro dos Reis, o profeta é levado ao céu em um turbilhão, no que a Bíblia hebraica descreve como uma carruagem de fogo puxada por cavalos. Há uma história no livro dos Reis sobre Elias que narra esse estranho fenômeno aéreo, descrito de várias maneiras como sendo um turbilhão brilhante, uma nuvem de luz, claramente uma espécie de objeto no céu. A experiência de Elias detalha um objeto giratório ou um raio giratório que o levou para o objeto. Viram um redemoinho ir para cima dele e uma carruagem de fogo. A pergunta é, o que era giratório? A carruagem de fogo ou o raio que desceu e o levou para cima? Para os crentes, esse evento extraordinário é um milagre religioso. Mas não poderia Elias ter sido escolhido por seres celestes para propósitos de outro mundo? O que muita gente não percebe é que a primeira coisa que vemos de Elias não é a que diz que ele foi levado para cima por cavalos, mas sim por uma carruagem de fogo, inicialmente descrita como uma fornalha em fogo. Mas o que é uma fornalha em fogo? O fogo poderia ser de alguma máquina. Ele foi levado por um turbilhão, sabe? É só olhar, por exemplo, a decolagem do ônibus espacial. Existe todo um estrondo, um turbilhão de fogo de foguetes, etc. Colocado em contexto, fica fácil enquadrar o evento na categoria OVNI. Teria sido Elias um homem escolhido por seres extraterrestres para ajudar a corrigir o curso da humanidade? E se for assim, essa ajuda explicaria outros eventos bíblicos, mais incríveis ainda, entre Deus e a humanidade. Quem vê Elias vê uma embarcação, uma nave básica, uma carruagem de fogo. E então entram nela. Eles encontram os seres que são muito luminosos e que falam com eles, dão instruções. Serão os estranhos relatos de Elias, Joseph Smith Jr. e Buda, uma prova de que seres divinos influenciam a humanidade há milhares de anos. E se for assim, as palavras desses profetas, quando vistos em conjunto, revelariam mesmo um grande plano para a espécie humana.
Persépolis, Irã. Aqui, 50 quilômetros a nordeste da cidade de Shiraz, estão as ruínas de uma antiga capital. Construída pelo conquistador persa Dário há mais de 2000 anos, Persépolis já foi uma poderosa cidade que, segundo a lenda, era protegida por um poderoso deus chamado Ahura Mazda. E gravado na pedra, acima do que resta das ruínas de um prédio chamado Triplon, há a representação de um antigo deus que está dentro de um disco alado. Ahura Mazda era central na antiga religião persa, o zoroastrismo, e nas experiências de um profeta chamado Zaratustra, que viveu há 2600 anos. Zaratustra foi o fundador de uma religião. Ele era de um lugar perto da Pérsia atual, quer dizer do Irã. E ele recebeu a visita de Ahura Mazda, um encontro divino que levou à mais importante forma de monoteísmo da região, que precedeu a forma egípcia de monoteísmo e foi muito anterior à forma hebraica ou cristã. Segundo antigos textos do zoroastrismo chamados Avestas, o primeiro encontro de Zaratustra com Ahura Mazda ocorreu no topo de uma montanha envolta em nuvens e banhada por uma luz misteriosa. Zaratustra traz essa ideia de que há um só Deus. É literalmente o Deus da verdade. E a verdade é um princípio central da visão de mundo do zoroastrismo. Certo e errado, bom e mal, branco e preto, contrastes fortes. E você deve se identificar com os bons e procurar a verdade. Alguns pesquisadores acham que essas profecias divinas são prova de que o profeta Zaratustra seguia o comando de um ser extraterrestre, que talvez tivesse vindo à Terra para espalhar as sementes do que hoje se chama civilização. Quando vemos Zaratustra se encontrar com Ahura Mazda, somos confrontados com a noção de seres humanos que encontram inteligências não humanas. Os encontros são indicativos de que foram físicos, são encontros com alguma coisa de um outro mundo, mas físicos. Temos de nos perguntar, eram só frutos da imaginação de nossos antepassados ou eles de fato existiram? São entidades extraterrestres ou alienígenas que vieram e fizeram um tipo de programa de troca de informação e orientação entre culturas e entidades que querem ajudar essa cultura. Mas por que seres extraterrestres usariam humanos para moldar nossas religiões, nossa política, nossa ciência? Haverá talvez um plano extraterrestre para a espécie humana? Algo que tente nos conduzir a nosso próprio destino, talvez final. Você tem que se perguntar, digamos, por que eles se preocupam? Por que querem nos ajudar, nos dar profecias, nos instruir a viver melhor? Mas acaba parecendo natural. Nós somos como seus filhos. Tentamos defini-los como grandes profetas, grandes líderes, mas na verdade foram grandes místicos. E a história de um grande místico é a história de alguém que tem parte de seu ser na nossa realidade e parte de seu ser em outra realidade. São pessoas que puseram um pé nesta nossa dimensão, mas também em outra dimensão. Profetas, escolhidos por seres de outros mundos, e que levam mensagens que mudaram o destino da humanidade. Haveria um plano traçado que continuamos até agora a desconhecer. Talvez a verdade ainda esteja escondida, esperando para ser descoberta. Ou talvez seja revelada quando eles voltarem. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo.
a história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus, fizeram sexo com seres humanos, e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência: criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante. Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça, igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados, nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Wangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Wangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. O Wangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. O Wangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos. E geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo, que governou e uniu o povo
e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Wang Yi trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para sempre. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Henry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha, e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos, sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas, queriam ter sexo e filhos com todas as mulheres que pudessem e depois retornavam para os céus. A ideia de deuses que se casam com seres humanos é muito comum.
Zeus, na mitologia grega, sempre vinha acasalar com mortais e produzia semideuses como Hércules ou Helena de Troia, que eram excepcionalmente belos, extremamente poderosos e tinham talentos incomuns e abundantes. Em outras palavras, estavam criando uma raça melhor nesse sentido. Segundo a teoria do astronauta antigo, todo o panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais. Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida, no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos. Dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres antigos astronautas sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo, o elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos, o elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito: quer saber? Vamos desenvolver isso.
Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos? Os antigos ETs realmente queriam controlar a raça humana. O deus Enki criou os humanos como uma raça de escravos. Mas seus superiores o proibiram de lhes dar a conhecer suas verdadeiras origens por medo de uma revolta. Na verdade, a intenção expressa desses extraterrestres era criar esse tipo de ignorância. Isso é tratado em alguns mitos da criação e é exatamente do que trata o mito bíblico de Adão e Eva também. Quando Adão e Eva quiseram provar o fruto que é o símbolo do conhecimento, os deuses disseram: não, vocês não podem ter acesso a esse conhecimento. Segundo antigos textos sumérios, Enki desafiou seus superiores e entregou o conhecimento proibido a uma sociedade secreta, chamada a Irmandade da Cobra. A Irmandade da Cobra era originalmente uma organização de um alienígena benevolente que queria nos trazer conhecimento. Mas os outros alienígenas se opuseram, derrotaram-no, deturparam a Irmandade, até que se tornou uma força sinistra na história. E hoje a Irmandade da Cobra é usada para minar a raça humana. Segundo lendas antigas, os deuses se infiltraram na Irmandade da Cobra. E o conhecimento de sua verdadeira origem foi distorcido, levando os humanos a seguir falsos deuses e mestres. Segundo a lenda, a Irmandade da Cobra original se dividiu em várias seitas diferentes, e essas seitas, em várias encarnações, ainda hoje lutam umas com as outras. Talvez, na verdade, adoremos os mesmos seres cada vez mais, só que de modo diferente. E estamos entendendo melhor que não são necessariamente deuses, mas sim apenas criaturas avançadas, parecidas conosco, que têm vindo aqui e nos visitado há muito tempo. Foi ali que inúmeras histórias bíblicas se passaram, entre elas o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova. Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que um anjo caído, ou um alienígena ou extraterrestre, pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia. Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão, eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Eles se afastaram. Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Mesmo Satã dos cristãos é um deus malandro. Será que extraterrestres realmente se passaram por falsos deuses com o fim de controlar a humanidade?
Precisamos perguntar, eles fazem isso apenas para se divertir? Ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem? Faz sentido que muitos deuses que consideramos deuses malandros, na verdade não eram deuses, eram extraterrestres que se passavam por deuses. É lógico que se você vem para a Terra, que está longe de ser tão avançada, você se fará passar por um deus, um rei, ou até mesmo os dois. E nesse caso, por que um alienígena teria sede de sangue humano? Quando estudamos a história de seitas antigas e sua adoração por deuses extraterrestres, encontramos atrocidades, sacrifícios humanos em nome desses deuses. Eles acreditavam que os deuses queriam que cometessem esses atos, cometessem sacrifícios. Observando a série de novas religiões e novas seitas que afirmam ter contato com alienígenas, muitas vezes há uma entidade malandra presente. Um dos meus exemplos favoritos do que considero um deus malandro num contexto moderno de OVNIs é o Spectra, que seria uma inteligência alienígena que dava a volta pela Terra nos anos 70 e estava em contato com Uri Geller e várias outras pessoas. Em 1971, o famoso médium Uri Geller e Andrija Puharic, um respeitado cientista e parapsicólogo, afirmaram receber misteriosas mensagens telepáticas. Segundo eles, as mensagens vinham de uma inteligência computacional que orbitava a Terra e que se chamava Spectra. Ajudava-os a ver incríveis fenômenos mediúnicos. Fazia predições muito exatas que se realizavam e reuniu ao seu redor pessoas que realmente acreditavam que o Spectra era uma inteligência alienígena muito especial. E então ele fez o que muitos deuses malandros fazem, contou-lhes uma grande mentira. Disse-lhes que o mundo ia acabar. E muitos disseram, se ele disse que o mundo vai acabar, então vai acabar. E é claro que não acabou. O Spectra foi uma farsa? Ou teria sido um deus malandro, enviando de propósito mensagens falsas? E será que alguma força ou entidade alienígena semelhante estava por trás das ações de Adolfo Constanzo e outros, como ele? Em várias seitas que se baseiam em OVNIs, muitas informações parecem muito sensatas. São confirmadas, parecem ser muito válidas, mas tornam-se cada vez mais estranhas. Previsões e promessas são feitas e não se concretizam. Vemos isso no século XXI. Assim como novos deuses se tornam alienígenas interdimensionais ou extraterrestres, esses deuses continuam a agir como malandros. Só porque são deuses não significa que não tenham um elemento maléfico. Quando em 6 de maio de 1989 Adolfo Constanzo foi cercado pela polícia, ordenou que um de seus discípulos o matasse. Estima-se que ele tenha assassinado entre 20 a 40 pessoas. Mas e se uma seita igualmente assassina continuasse agindo durante centenas de anos? Essa possibilidade horrenda, de fato, aconteceu. E as vítimas não se contam em dezenas ou centenas, mas em milhões. Norte da África, 4º século depois de Cristo. Em toda a região, pequenos grupos de fanáticos religiosos, brandindo bastões, atacavam viajantes nas estradas, gritando louvores a Deus. Acabaram sendo perseguidos e mortos. Esses precursores das seitas suicidas modernas chamavam-se Circumcellions. E seus seguidores procuravam a morte para poderem ascender e se unir a Jesus no céu. Os circuncélios, curiosamente, não se matavam, tentavam provocar outras pessoas para que os matassem. Por isso eram odiosos. Eles emboscavam viajantes nas estradas, espancavam-nos com bastões, esperando provocar uma resposta violenta, porque achavam que se morressem, eles se tornariam mártires. E se esforçavam tanto para ser mortos,
que quando não dava certo, eles se juntavam e se atiravam de um penhasco, cometiam suicídio em massa. Seitas suicidas cristãs como a dos Circoncelions tornaram-se tão difundidas que levaram a igreja a declarar o suicídio um pecado em 364 d.C. Mas o que inspirou tantos cristãos antigos a se martirizarem? No século II d.C., mais de 200 anos antes dos Circoncelions, outro grupo se formou. Os gnósticos, que ainda existem hoje. Os gnósticos acreditam que o mundo em que nós vivemos não foi criado por Deus, mas sim por seres inferiores. Os Arcons são seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. E eles criaram a Terra. O mundo não é o que parece ser. E se você tiver esse conhecimento, você pode entrar num mundo superior. Os Arcons eram entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje, em cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. Esses eram os Arcons. Será que uma ligação subconsciente com um passado extraterrestre fez com que grupos como os gnósticos e os Circoncelions acreditassem na existência de um mundo melhor que o deles? Genebra, Suíça, 1984. Dois homens, Joseph de Mambro e Luc Jouret, formaram uma sociedade secreta chamada Ordem do Templo Solar. Pregavam que o Nirvana podia ser encontrado num planeta que orbita a estrela Sirius. Luc Jouret era um tipo de curador holístico que incorporou elementos de diferentes religiões. Principalmente o cristianismo, a Ordem dos Templários, afirmações sobre extraterrestres e criou um construto religioso. Jouret era o mentor do grupo, mas era a filha de Mambro, que chamavam de criança cósmica, que lideraria o novo mundo. Joseph de Mambro conseguiu convencer seus seguidores que sua filha, Emmanuelle, era um ser divino e que, comunicando-se através dela, ele descobriria que o futuro deles num planeta ao redor de Sirius estava totalmente estabelecido. E no final eles acreditaram nisso a ponto de desejarem abrir mão de suas próprias vidas. Jouret e de Mambro pregavam que o apocalipse estava próximo e que para chegarem a esse novo planeta, eles precisavam cometer suicídio e purificar suas almas com fogo. Os corpos deles foram colocados numa rede de chalés na França e na Suíça. Mas as autoridades ficaram ainda mais chocadas quando, naquele mesmo ano, outro grupo de fanáticos também cometeu suicídio em massa com um propósito semelhante. O Heaven's Gate. Quando os membros da Heaven's Gate cometeram suicídio, no começo pensaram que era mais uma facção do Templo Solar. Só mais tarde foi estabelecido que era outra seita totalmente diferente. No final dos anos 80, ao mesmo tempo em que a Heaven's Gate e a Ordem do Templo Solar conquistavam seguidores, mais uma seita se formava em Uganda, chamada Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos Divinos. O líder, Joseph Kibuiter, afirmava estar em comunicação direta com a Virgem Maria através de aparelhos elétricos em sua casa. A Virgem Maria falava pelo telefone, pela televisão, o que é muito semelhante ao modo com que seitas baseadas em extraterrestres afirmam se comunicar com OVNIs. Kibuiter previu que o mundo acabaria em 31 de dezembro de 1999. Quando a data passou e nada aconteceu, ele decidiu acabar com o mundo ele mesmo.
Ele os envenenou e jogou os corpos em poços. No final, trancou mais de 500 pessoas numa igreja de madeira e a incendiou. Mais de 750 corpos foram recolhidos. Essa foi a tragédia ligada a uma seita mais horrível da história moderna. 3 seitas diferentes. Todas cometeram suicídio ou assassinato em massa num período de 5 anos. Mais de 1000 mortos. E as 3 seitas acreditavam que recebiam mensagens de seres de outro mundo. Mensagens que os convenciam que a morte os transportaria para uma vida melhor, no céu. Coincidência? Ou será que essas seitas realmente tinham algum tipo de comunicação bizarra com extraterrestres? Será que alienígenas usaram algum tipo de tecnologia elétrica ou biomagnética para levar líderes de seitas, como Marshall Applewhite, Shoko Asahara e seus seguidores, a cometer atos horrendos ou insanos, como assassinato, tortura ou suicídio em massa? Será que esses homens e mulheres, assim como milhões de outros, séculos atrás, entraram em contato com uma força que não entenderam? Uma força que interpretaram o mal? Muitas seitas modernas, lideradas por, digamos, malucos, podem estar interpretando mal eventos que ocorreram ao longo da história. Eventos relacionados à Bíblia ou fenômenos astronômicos. Os líderes de seitas podem estar interpretando mal mensagens extraterrestres ou ser diretamente guiados por elas. Mas será que um dia descobriremos que os outros mundos que anunciam realmente existem? E o objetivo final deles é nos ajudar ou nos prejudicar?